vai convidando aí os seus amigos, seus parentes, irmãos, para nós estudarmos juntos hoje o livro de Judas. Nós começamos esses estudos há alguns domingos atrás e hoje nós vamos encerrar o livro de Judas, a epístola de Judas. Desde do primeiro versículo que nós iniciamos, são 25 versículos. Vai abrindo a sua Bíblia aí para nós iniciarmos aqui. Só relembrando, Judas era irmão de Jesus, irmão de Tiago. Ele inicia o seu ministério apostólico depois da morte e de ressurreição de Cristo, porque eles não criam, os seus irmãos não criam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Somente após esse episódio que eles começam a se reunir com a igreja primitiva. Tiago vem a ser o primeiro pastor, o pastor da igreja de Jerusalém, resolvendo no primeiro concílio da igreja as questões que já começaram a acontecer. Então nós temos no livro de Judas alguns ensinamentos importantíssimos que já estavam permeando a igreja do Senhor no seu início. Então Judas inicia na sua saudação que nós somos chamados por Deus, somos amados por Deus e somos guardados por Deus. Esses primeiros versículos. E sendo amado, guardado e chamado por Deus, nós recebemos misericórdia, perdão, nós recebemos a paz de Deus e nós recebemos o amor de Deus que produz alegria. O propósito dessa epístola é para que a salvação não fosse estática, parada, mas que a salvação fosse dinâmica. E aí nós fizemos uma comparação que o apóstolo Paulo traz sobre essa dinâmica na salvação, da figura do atleta, do soldado na luta e de um lavrador. Aí Judas toma três exemplos da palavra de Deus: a falta de fé, abandono da santidade e a imoralidade. Na falta de fé, ele vai falar sobre o povo que ficaram no deserto por causa da incredulidade. Paulo trata isso em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 13. E a fé que agrada a Deus. No abandono da santidade, ele vai tratar do assunto de Satanás, Lúcifer, que produz uma soberba, um egoísmo no coração do ser humano. Então são os autônomos, sem depender de Deus. São esses que hoje estão na igreja. E você fala, mas é possível isso? A palavra de Deus diz que Satanás se transforma como um anjo de luz. E o terceiro exemplo que ele vai usar é a imoralidade. O exemplo de Sodoma e Gomorra, quando eles estavam pervertidos, cometendo um tipo de pecados que afrontavam a Deus. E por causa dessa perversão, Deus manda o seu juízo. E a imoralidade, que o apóstolo Paulo trata em Romanos capítulo 1, dizendo que eles estavam trocando o uso natural de homem e mulher, mas coabitando homem com homem, mulher com mulher. E por esta razão, Deus os entregou às paixões infames.
Isso está lá em Romanos, capítulo 1. Então, que Deus não aceita esse tipo de pecados, imoralidade, prostituição. Ele diz que esses são sonhadores alucinados, versículo 8. Os falsos profetas que lançaram em jogo a liderança da igreja. E esses mestres, esses falsos profetas, vão incorrer em 3 erros que nós dissemos. Eles caem no erro de Caim, que é o ódio, o culto errado, o culto que não precisava da purificação, do sacrifício. Eles caem no erro de Balaão. Balaão é aquele que estava vendendo a bênção para amaldiçoar o povo de Deus. A avareza, a imoralidade. Porque aí ele diz que para o rei, que se ele quisesse ser vitorioso, que ele fizesse seus filhos casarem com as filhas de Israel. E as filhas se casassem com os filhos, fizessem uma mistura de um jugo desigual. Então essa foi a teologia de Balaão, misturar para depois conquistar. E ele também fala da rebelião de Corá, a negação da autoridade de Moisés. Quando Moisés estava liderando, ele se rebela contra essa liderança de Moisés. E ele cai nesse erro que Judas está dizendo que eles só entendem de instinto natural. Então foi o pecado de Caim, o pecado de Balaão e o pecado de Coré, ou de Corá. E aí nós terminamos no versículo 16, que fala, são murmuradores estes, são murmuradores, segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então ele está dizendo que esse grupo que estava já na igreja primitiva era um grupo que deveria ser excluídos. Não podiam, os irmãos não podiam dar ouvidos a essas pessoas. E depois dele tratar esses assuntos, trazendo os exemplos do Antigo Testamento, o que ocorreu lá e o que pode ocorrer aqui, Judas está exatamente falando aquilo que Deus é. Ontem, hoje e o será eternamente. Ele não mudou. Deus é imutável. Os seus princípios não podem ser quebrados. Eles continuam permanentes. Mesmo que o mundo, ou o mundanismo, penetre na vida da igreja, e alguns desses valores vão sendo quebrados, a palavra de Deus permanece a mesma. E Judas diz que nós temos que tomar um cuidado muito grande com esta situação. Então, ele pega esse grupo lá do Antigo Testamento, os exemplos, para aplicar na igreja contextualizada. Agora, então, ele está dizendo o seguinte: agora é com vocês. Agora eu quero falar especificamente com a minha igreja. Essa é a ideia da epístola de Judas, o pastor da igreja. Ele diz então: vós, porém, amados, olha, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras que anteriormente foram proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais eles diziam. Que apóstolos? Pedro, Paulo, e que escreveram algumas coisas
a respeito disso, versículo 18, os quais vos diziam que no último tempo, percebe que esse último tempo já é um tempo de arrebatamento, de parousia, de volta de Cristo. Logo lá, eles já estavam aguardando a volta do Senhor Jesus. Então ele diz que no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. O apóstolo Pedro escreve na sua epístola, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 2, ele nos diz assim: para que vós recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do nosso Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, Pedro está falando sobre a vinda de Cristo, a parousia, ou a volta de Cristo, que Judas está dizendo que antes do tempo dos fins, ele está dizendo, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Andando segundo as suas próprias paixões. Quem são esses escarnecedores? Quem são esses escarnecedores? A palavra de Deus nos diz que eles fazem o escárnio, a ridicularização do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Judas trata isso dizendo que eles transformaram a graça de Deus em libertinagem. Não é somente aqueles que criticam, ridicularizam a igreja, mas é aqueles que vivem na igreja, ou fazem parte de uma igreja, mas não condiz com o seu testemunho, não condiz com o seu evangelho. Ele está dizendo que eles são homens pecadores, homens donos de si mesmos, cheios da soberba, da arrogância, andando segundo as suas próprias paixões. E eles mesmos não acreditam na volta de Cristo. E eles até mesmo questionam onde está a volta da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha, essa questão da volta de Cristo é uma bobagem, é uma mentira, é um engodo, é um engano. Jesus não vai voltar assim, não é assim. Isso não vai acontecer. Isso que eles pregavam. Eles estavam, de fato, questionando a volta de Cristo. E esse questionamento, outros questionamentos, por exemplo, a exemplo disso, a ressurreição de Cristo. Quando Paulo trata isso em 1 Coríntios, capítulo 15, melhor. 1 Coríntios 15, que ele fala sobre a ressurreição, ele diz que se Cristo não ressuscitou, a pregação seria vã, a fé seria vã, e ainda permaneceríamos em nossos pecados. Então, para a volta de Cristo, também eles estavam tendo esse questionamento. Cristo não vai voltar, não. As coisas permanecem do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu lembro bem, na minha infância, uma senhora
moravam perto da nossa casa, e eu brincava com o filho dela, e ela cantava sempre: Cristo vai hoje voltar. Sim, Cristo vai hoje voltar. Voltar de amor transbordante. E quando ela cantava esta música, o filho dela dizendo: a minha mãe canta isso aí, Cristo vai voltar? Não vai voltar nada. Então, coisa de menino, de criança, já falava a respeito disso. Então, o questionamento da volta de Cristo é: o sofrimento está sendo tanto que Ele não está olhando para nós. Ele não vai voltar. Ou então, a promessa falhou. Deus não vai fazer isso. E isso estava sendo pregado dentro da igreja. Por isso que Judas está questionando esses líderes que pregavam essa realidade, que a vida é assim, nós vamos viver assim, no bem bom, vamos comer, vamos beber, porque nós vamos morrer. Essa era uma filosofia edomita. Vamos ter o prazer, viver no prazer. E essa filosofia estava penetrando na igreja. E Pedro então nos diz: porque todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da palavra e através da água, pela palavra de Deus. Pelo também que veio o mundo, naquele tempo, afogado em água. E os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. O que Judas está reafirmando a respeito de Pedro, que essa carta de Pedro já estava sendo lida aonde Judas estava pastoreando, ele está dizendo: olha, todas as pessoas estão dizendo que continua do mesmo jeito, nada mudou. No entanto, o que Pedro está dizendo: olha, tudo foi criado pela palavra, foi pela autorização de Cristo, de Deus. O mundo foi criado do nada e veio a existir. Mas esse mundo também vai ser julgado. Esse mundo também vai ser exterminado. Então, pela palavra é que vocês precisam confiar. Se Deus falou, Deus vai fazer. Esta palavra é imutável, porque o nosso Deus não muda. Não muda. E Judas, então, nos diz aqui, no capítulo, no versículo 19, no versículo 18, que eles estão dizendo desses escarnecedores, que duvidam da palavra de Deus, que questionam a palavra de Deus. E esse foi o questionamento de Satanás, quando ele faz Eva tropeçar. Foi assim que Deus disse. O que Deus disse não é bem isso que ele disse, que você está entendendo. E por aí ele consegue seduzir Eva, e ela cai em pecado, juntamente com Adão, e eles pecaram contra Deus, e por isso receberam o juízo de Deus. Então ele diz desses escarnecedores que virão questionando a palavra de Deus. Versículo 19, então ele diz: são estes os que vão promover divisões, são esses que vão trazer sensualidade, que não têm o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Às vezes a gente vê o que é ter o Espírito de Deus. É ser batizado no Espírito Santo, é falar em línguas, é não sei o quê. Não. Os dons do Espírito, claro que existem.
Mas estar no Espírito, viver no Espírito e andar no Espírito é algo bem mais diferente. Bem mais diferente. É ter o fruto do Espírito. É viver uma vida santa, reta, diante do Senhor. Por isso que Judas está dizendo, vós, porém, de novo, ele diz no versículo 17, vós, porém, amados, lembrem das palavras que eles disseram, os apóstolos. E o versículo 20 diz, vós, porém, amados. Parece que há uma conclamação. Vós, porém, queridos, vós, porém, eleitos de Deus, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Vós, porém, agora que são separados, que nasceram de novo, que são novas criaturas, que andam com Deus, agora vocês edifiquem-se nessa fé. Essa fé que nos salvou, essa fé que nos enche o coração para vivermos e vencermos todos os limites da vida. Vós, amados, edificando-vos na palavra de Deus, edificando na oração, edificando no Espírito Santo de Deus, que Ele venha, ou Ele já está em nós, e Ele enche o nosso coração cada vez mais da presença dEle. Ele diz, busquem, vós, porém, edifiquem-se. Hoje, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não têm mais paciência para estudar a palavra de Deus. Não estudam, não conhecem a palavra de Deus. E Jesus diz que vocês erram por não conhecer a palavra de Deus. Nós não temos mais tempo para meditar na palavra de Deus. E nós não temos mais tempo para orar a Deus. Nós gastamos um tempo com entretenimento, com outras coisas, mas nós não gastamos tempo para edificarmos. As igrejas, nesta pandemia, no seu retorno, será que ela vai voltar com esse entusiasmo, com esse desejo, como ocorreram nos avivamentos? Sede da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que nos últimos tempos, vão sentir coceira nos ouvidos, ouvindo ensinamentos de demônios, e vão ter um desejo, e essa palavra não estará mais. Então, edificar-se na palavra, para permanecer firmes, que o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, lá nas regiões celestes. Ele diz que nós temos que usar a fé, nós temos que usar a palavra, nós temos que usar a oração. E ele vai dando algumas ferramentas. O Evangelho, a pregação do Evangelho. Ele diz, depois de ter desvencido tudo, permaneceis firmes, inabaláveis. Inabaláveis. Porque o diabo não depõe as suas armas. Ele trabalha dioturnamente. E assim nós devemos dioturnamente estarmos edificando na palavra do Senhor. Edificando no Senhor, orando ao Senhor, santificando no Senhor e tendo uma vida santa, correta diante dEle para vencermos esses dias maus. Judas está trazendo a volta de Cristo como um elemento chave e razão para nos preparar, como diz a própria palavra de Deus, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Vós, porém, amados, não negligencie, não fiquem
obstinado por esse mundo. Não fiquem vendo os valores desse mundo e com interesse querendo as coisas desse mundo. Não, não façam isso. Orem no Espírito Santo, versículo 20. Mas ele diz no versículo 21, e guardai-vos no amor de Deus. Ele iniciou lá dizendo que nós somos amados, guardados no Senhor, que nós somos chamados do Senhor. E ele no versículo 21 está novamente repetindo isso. Guardai-vos então nesse amor, porque Ele está nos guardando. Entre nesse amor. Esperem na misericórdia de Deus. Nós já recebemos isto de nosso Senhor Jesus Cristo para a sua vinda eterna. Esperem na misericórdia do nosso Deus, porque o nosso Deus é misericordioso. É misericordioso. Esperando dessa misericórdia a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo, permaneçam firmes, inabaláveis. E como nós iniciamos que a salvação, ela não é estática, eu fui salvo, acabou. Ela é dinâmica, eu estou sendo salvo. Eu desenvolvo a minha salvação com temor e tremor. Eu corro no estádio. Eu busco. Eu santifico cada vez mais. Então, ele, versículo 23, 22, ele vai dizer, compadecei-vos de alguns que ainda estão na dúvida. Quem sabe você está na dúvida, né? Quem sabe você abandonou o evangelho, abandonou a igreja, dizendo, eu não preciso mais de igreja, eu não preciso mais de estar lá para adorar ao Senhor. Eu duvido que você consiga, porque é um princípio da palavra. A reunião é um princípio da palavra, mas a igreja é problemática. A igreja tem muitos problemas. Tem, porque aqui estão os doentes, aqueles que precisam de cura, de restauração. E você, quando se julga assim, que você não precisa, talvez você seja um leproso. Por isso que você não pode estar presente, você vai contaminar os outros. Esse é o grande problema. A prepotência, a arrogância encheu seu coração de você achar que você se basta. Eu me basto, eu não preciso mais. Não. É aqui que você se edifica. É aqui que você cresce na sua espiritualidade. Então, no versículo 23, ele vai dizer, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que Judas está dizendo aqui? Olha, salvem o... Agora, usando a internet para levar essa mensagem, essa palavra aos corações, nós queremos que você saia desse marasmo, dessa espiritualidade mórbida, uma espiritualidade sem vida. Saia disso. Eles arrebatem-se, saiam daí. Então, nós temos lá, em 2 Pedro, capítulo 2, é um texto bastante interessante para lermos, e nos diz, em 2 Pedro capítulo 2, no verso inicial aí, de 1 até o verso 22, vai ser toda uma advertência para aqueles que estão morrendo espiritualmente. É o último texto que eu quero ler aqui, fora de Judas. Ele diz assim como no meio do povo
surgiram falsos profetas. Assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão simuladamente heresias distribuidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repentina destruição. Quantas heresias hoje? Quantas igrejas pregando um outro evangelho? Há um livro que diz o evangelho maltrapilho, o evangelho que está sendo trocado, mudado, e as pessoas estão dizendo que o evangelho vai te trazer prosperidade, riquezas, esse evangelho vai te trazer uma outra vida. Não, Jesus não prometeu nada disso. A única coisa que você tem de promessa no evangelho que Jesus prega, ele está dizendo que aqueles que vêm com simplicidades, eles vão receber a graça salvadora. E que se querem seguir a Ele, para segui-lo, você terá que negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Ele está dizendo que o evangelho vivenciado é o evangelho que nega pai, mãe, filhos, nega família, marido, mulher. É o evangelho que eu quero abraçar por causa de Jesus. Está em primeiro lugar na minha vida. Ele está dizendo que esse é o evangelho. Então Pedro nos trata aqui dizendo, eles renegam o soberano Senhor, eles estão mudando os princípios da palavra, com heresias, destruição. Versículo 2 ele diz, muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Olha, eles vão chegar ao ponto de mudar esse evangelho. Não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Você já viu isso? Você está vendo o evangelho do ganho? Eu quero ser cristão, mas o que eu ganho com isso? Quanto eu ganho com isso? Eu quero pregar o evangelho, mas quanto que eu ganho com isso? Quanto que eu ganho com isso? É a realidade da igreja hoje. No versículo 4 do apóstolo Pedro, ele diz, ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, Satanás, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o dia do juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, mais de 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, reduzindo as cinzas. Judas está pegando alguns pontos de Pedro, reduzindo o mundo a cinzas, as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Aí o exemplo de Ló, livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertinos daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Ló permanecia numa cidade pervertida, mas ele era justo, ele andava com Deus, ele testemunhava. Ele diz no verso 9, é porque o Senhor sabe livrar da provocação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que
seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Está longe disso hoje? De jeito nenhum. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante na presença do Senhor. Esses quem? Esses líderes, todavia como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo a injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, desejo de ter, os quais, nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Isto é, eles participam da ceia do Senhor com vocês, mas eles são impuros, são perversos, são imundos, são perdidos. Ele diz, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça. Nós já falamos sobre Balaão. Recebeu, porém, o castigo da sua transgressão, a saber, um mundo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez desse profeta. E ele faz essa comparação: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservado a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens. O que o Judas fala? Tocaram a graça de Deus em libertinagem. Aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, depois de terem escapados das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, são vencidos. Tornou-se o seu último estado primeiro, pior do que o primeiro. Pois é melhor lhes pôr a que nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, porque agora são réu, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. E aí ele traz um adágio. Com eles aconteceu o que diz acerca do adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver na lama. O que Judas está dizendo? Se você já conheceu a palavra, permaneça, segue, continue, não volte atrás, não retroceda. O livro de Hebreus nos diz que nós somos daqueles que não retrocedem, nós seguimos, nós avançamos, nós caminhamos, nós crescemos. É o que Judas nos traz como advertência para que o Evangelho seja vivido com alteridade, o Evangelho seja vivido com a vida cristã, coerente com a palavra de Deus. Advertência para os nossos dias. Fica um desafio. Ser cristão não é fácil. Ser cristão não é receber o Evangelho e dizer, está tudo bem,
Agora eu vou descansar nos braços do Pai, vou esperar, mas agora eu posso voltar à minha vida, né? Eu posso voltar nas baladas, eu posso voltar nos meus pecados, eu posso voltar no que eu fazia antes. Eu estou retrocedendo? Não, eu tenho que avançar. Eu tenho que avançar. E depois dessa advertência que ele dá, trazendo os exemplos do Antigo Testamento, baseado em Pedro, que Pedro também escreveu, Judas então vai terminar com uma doxologia, com um hino de exaltação, de glorificação, aquele que reina, aquele que permanece para sempre. E ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar. Lembra que ele inicia dizendo que nós somos guardados por Deus? Vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Aí vai ecoar um amém. Assim seja. O amém do Apocalipse. Assim seja. Assim seja. Essa realidade da palavra de Deus. Judas nos traz essas advertências, mas dizendo: o eterno está no trono. E do trono ele controla a sua vida. Do trono ele te guarda. Do trono ele te chama. Do trono ele te ama. E ele vai nos trazer um dia a sua presença. Por isso que Judas está dizendo: a ele que reina, a ele que tem a glória, a majestade, império, soberania de todas as eras. E agora está ainda no trono. E agora, ainda no trono. Ele diz: mas por todos os séculos, enquanto existir mundo, ele continua. Ele continua. E se não existir mais mundo, ele continua. Porque ele é eterno. Mas ele vai nos chamar, ele vai nos convidar a fazer parte de um dia lá no seu trono, diante do trono, para engrandecê-lo, para honrá-lo e glorificá-lo. Leia Judas umas 10 vezes, que você vai começar a desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Que você vai ver o que Deus tem para as nossas vidas. O que Deus promete e o que Ele fará. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida, o seu amor, a sua graça. Traga a sua graça sobre nós. E eu quero orar com você nesta hora, pedindo: Pai querido, obrigado por esses irmãos que estão aqui conosco, que estão pela internet ouvindo a Tua palavra, as Tuas verdades. Ó Deus, que o Senhor esteja guardando estas vidas de tropeçarem, que eles caminhem diante do Senhor, na Tua presença, que eles honrem e glorifiquem o Teu nome, que eles exaltem ao Senhor, que eles vivam o Evangelho genuíno, verdadeiro, o Evangelho santo, puro e imaculado do Senhor. Traga-os diante do Senhor nesta manhã. Eu lhe peço isso, Pai, no precioso nome de Jesus. Aleluias. Amém.